Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Vamos agora às principais notícias do Brasil e do mundo. Braga Neto manifesta pesar por naufrágio de submarino da Indonésia. Casa Civil envia a ministérios lista com 23 acusações contra o governo no combate à pandemia. Parlamentares repudiam foto de Bolsonaro com gíria CPF cancelado. Lira pressiona relator ao anunciar data para apresentação do texto da reforma tributária. Lula será julgado em foro no qual já foi 2 vezes absolvido. MPF dá parecer contra prisão domiciliar coletiva a grupo de risco. OEA é acionada contra a decisão do STF que permitiu proibição de cultos religiosos. Justiça do Rio suspende nomeação dos 3 novos conselheiros do TCM. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deve apresentar pela cassação do Dr. Jairinho nesta segunda-feira. Familiares das vítimas cobram volta das buscas em Brumadinho, Minas Gerais. Prefeito de Santos concede isenção de tributos a comerciantes e ambulantes. Funcionário morre em acidente com empilhadeira no Carrefour, na zona norte da capital paulista. Pai e filha morrem ao tentar atravessar rio em São Joaquim, Santa Catarina. Dono de bar é preso durante a ação da Polícia Militar em baile funk, com 1.000 pessoas no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Vamos agora às notícias internacionais. Putin e Biden podem se reunir em junho, segundo assessor do Kremlin. Indonésia encontra submarino desaparecido quebrado em 3 partes e com todos os tripulantes mortos. Explosão de tanque de oxigênio em hospital mata 82 pessoas no Iraque. Complexo da Disney em Paris se transforma em centro de vacinação contra a Covid-19. Paraguai anuncia restrições após aumento de casos de Covid-19. Turquia promete resposta após Estados Unidos reconhecerem genocídio armênio. Primeiro-ministro da Armênia renuncia após anúncio de Biden. União Europeia deve autorizar entrada de turistas dos Estados Unidos vacinados em breve, segundo o líder do bloco. Alemanha deve estender confinamento até o fim de maio. Portugal, desfiles celebram aniversário da Revolução, apesar da pandemia. Vamos agora às notícias do esporte. Otimista, Kobe não trabalha com chance de cancelamento das Olimpíadas. Hulk afirma ter sido mal interpretado ao cobrar sequência no Atlético Mineiro. Federação anuncia o uso do VAR nos jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho. Polícia Civil abre inquérito para apurar falsificação de testes de Covid-19 pelo Cascavel. Campeonato Carioca, Flamengo conquista a Taça Guanabara. Botafogo goleia o Macaé no estádio Newton Santos. Fluminense, mesmo com os reservas, consegue despachar o Madureira no estádio do Maracanã. Pelo Campeonato Paulista, São Paulo atropela o Ituano e conquista a 7ª vitória consecutiva após resultado de 3-0. Botafogo e São Caetano empatam em 1-1 e seguem ameaçados com rebaixamento. Na Vila Belmiro, Corinthians quebra jejum e vence o Santos por 2-0. Bragantino e Ferroviária não saem do 0-0 em duelo no estádio Nabia Bichedi. Palmeiras perde para o Mirassol no Allianz Parque pelo placar de 2-1 e vê sua situação complicada no Paulistão 2021. Informações do esporte do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luciano Luiz para a Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.